Notícia excelente no Flamengo, no negócio por Lucas Paquetá. Vamos falar sobre isso. Tem informação aí, torcedor, também sobre anúncio feito, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tô então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo nesse domingão, torcedor rubro-negro. Pois é, domingão que daqui a pouco vai voltar a ser de Campeonato Brasileiro, né? Jogo da Libertadores no meio da semana, aquela história toda. E ó, amanhã, na segunda-feira, dia 19 de janeiro, no CT Ninho do Urubu, o diretor de futebol executivo do Flamengo, José Botto, fará a apresentação oficial do goleiro André. Que hora, Pedrão? Às 3h30 da tarde, tá? Seguida de coletiva de imprensa com o jogador. Não sei se após a entrevista, a apresentação do André, talvez, né, o Botto possa abordar alguns temas ali relacionados à contratação, porque o Flamengo não fechou ainda a sua janela, ainda busca o atacante, e o Lucas Paquetá, o qual jogador esse que temos novas informações aí pra gente conversar, beleza? A dúvida de todo torcedor do Flamengo é a seguinte: o time principal do Flamengo vai voltar? Como é que fica esse planejamento do Flamengo com 3 jogos sem vitórias no Campeonato Carioca, correndo o risco de cair para a Série A2 do Campeonato Carioca, o que seria uma vergonha colossal. Dependendo dos resultados que essa rodada tiver, o Flamengo pode terminar na última colocação geral do Campeonato Carioca. Isso significa realmente uma preocupação a mais, digamos assim, porque por mais que o Carioca não seja prioridade, ser rebaixado também não dá, né, meus amigos? E aí o que acontece é o seguinte: a ideia até hoje, no domingo, era que o Bruno Pivetti, o time sub-20, estivesse em campo contra o Vasco e contra o Fluminense. Era a ideia inicial do planejamento do Flamengo, quarta e domingo, respectivamente. Houve uma nova reunião nos últimos dias para debater o assunto e a decisão foi mantida. Vamos manter os garotos independente do que aconteça. O time principal do Flamengo terá tempos de treino integral ao longo da próxima semana para intensificar o trabalho, pensando na estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no dia 28, no Morumbi, e na decisão da Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro, diante da equipe do Corinthians. A princípio, nenhum atleta profissional seria sacrificado para reforçar o time do Flamengo no Campeonato Carioca. Todos seguem a preparação desenhada pelo Departamento de Futebol do Flamengo na representação. Mas, Pedrão, isso pode mudar? Essa reunião foi antes ou depois do jogo contra o Volta Redonda? Foi antes. Então isso quer dizer que pode mudar? Sim. O Flamengo corre risco, pessoal, de disputar o quadrangular contra o rebaixamento, já que somou apenas 1 ponto em 3 jogos. Esse cenário, internamente no Flamengo, é tido como catastrófico. Além dos 2 clássicos, o Flamengo tem um Sampaio Corrêa. E aí que mora um problema, porque a chance do Flamengo profissional somar pontos contra a Volta Redonda, contra a Portuguesa, contra a Bangu é uma. A chance dos profissionais somarem pontos contra a Fluminense e Vasco é outra. Evidentemente que o Flamengo tem mais time, mas a chance não é tão alta contra o time pequeno. E aí, nesse sentido, só tem o Sampaio Corrêa na última rodada. Os 4 primeiros de cada grupo avançam às quartas de final e os 2 últimos de cada chave lutam contra o rebaixamento. Antes da representação, havia a intenção que alguns jogadores da equipe principal retornassem de maneira gradual para o jogo contra o Vasco, mas não estava certo. Com poucos treinos e desenvolvimento da pré-temporada, isso acabou mudando. A equipe teve apenas
3 dias de atividade no campo na primeira semana e, portanto, ainda não está pronta fisicamente. Tem déficit físico ainda no elenco do Flamengo, porque se representou recentemente, no dia 12, né? Vamos completar uma semana de reapresentação amanhã na segunda. Uma decisão sobre a utilização da equipe principal passa tanto pela comissão técnica quanto, evidentemente, pelo José Botto e também pelo presidente Eduardo Batista, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Pode haver uma reunião sobre essa situação complicada no Carioca. No grupo B, o Nova Iguaçu tem 3 pontos, assim como Botafogo, Madureira e Boa Vista. O Flamengo tem 1. Maricá, que entra em campo hoje, não tem nenhum. Pelo regulamento do Carioca, os profissionais só devem estrear na 4ª rodada, ou seja, contra o Fluminense, porque o Flamengo pode não estrear, mas aí vai perder cota de televisão. Gente, o negócio é o seguinte, foi o que eu falei mais cedo. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Por quê? De um jeito ou de outro, os atletas do Flamengo vão ter que jogar. Ou vai jogar no quadrangular, ou vai ter que entrar agora às pressas para tentar classificar o Flamengo para a próxima fase. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Por quê? Porque os garotos não foram bem. Sabe? CBF adia o uso do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro, prometido a partir da primeira rodada. A tecnologia, infelizmente, não será implementada agora. Problemas logísticos na compra de equipamentos e na adaptação dos estádios impediram a empresa contratada de operar o sistema em todas as arenas. Uma vergonha isso. Seu estádio não tem condição, meu amigo, dá teu jeito, velho. Isso aqui é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Todas as equipes, tudo bem que tem equipes que têm menos dinheiro, mas você já viu o estádio do Mirassol, que bacana que é? E aí tem culpa do Palmeiras também, que indicou 2 estádios, e aí a empresa não tem tecnologia para instalar em 2 estádios, que no caso é o Allianz Parque, tem lá também o Arena Barueri, quando tem show do Sandy Júnior lá, né, no estádio do Palmeiras. A entidade decidiu que só iniciará o impedimento semiautomático quando puder aplicá-lo simultaneamente nos 20 estádios. É uma vergonha, cara. Já era, a CBF tem dinheiro de sobras para ter visto isso antes e ter colocado no regulamento. Você precisa dar condições para que a empresa responsável pela instalação dos equipamentos para a utilização do impedimento semiautomático, você precisa dar condições. Se não der condições, não vai ter jogo no seu estádio. Isso aqui é primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas parece bagunça, sabe? Segundo Mauro César, foi informado pela comissão, pela avaliação médica e física, que nesse momento nenhum jogador do Flamengo profissional teria condições de jogar mais de 20 minutos. Né? Aquela situação que a gente... Mas, cara, eu acho que um ou outro tem que colocar ali para mesclar. Deixar só os garotos vai promover vexame, vergonha. O Flamengo enfrenta uma equipe mais forte que as outras, que é o Vasco. Tudo bem que não está no melhor dos momentos, acabou de ser vice para o Corinthians, mas é melhor do que as outras equipes em relação ao que o Flamengo jogou. Né? O Volta Redonda, o Bangu é portuguesa. Rapaz, esse Abel não para, viu? Esse Abel não para de distribuir fake news e colocar o nome do Flamengo na boca dele. É um negócio assim impressionante. Vício do Fla no Brasileirão e na Libertadores, Abel Ferreira inventou dados sobre investimento do Flamengo para justificar as derrotas. Olha isso. Ele disse: perdemos para o Flamengo que, se calhar, é uma equipe que investe o dobro do Palmeiras e ainda assim ninguém aqui ficou contente. Rapaz, o Flamengo no ano passado investiu 390 milhões no seu time. O Palmeiras, no ano passado, investiu 700 milhões no seu time. Tirou jogador do Barcelona, que é o caso do Vitor Roque. Contratou Andreas Pereira, que jogava no Fulham, da Premier League. Contratou vários atletas e revela vários bons atletas também. Tinha condições totais de vencer. O Flamengo não venceu porque o Flamengo foi mais competente. Palmeiras não chutou uma bola no gol, seu Abel Ferreira. Como é que você quer justificar dizendo que o Flamengo investiu mais, sendo que é fake news? O Palmeiras investiu mais.
E bem mais do que o Flamengo, quase o dobro do que o Flamengo investiu. Sabe? Pessoal, Saúl Ñíguez, meio-campista espanhol do Flamengo, que está se recuperando de uma cirurgia no calcanhar, tendão de Aquiles, né? Se não me engano, enfim, na região ali do calcanhar, foi visto de muletas indo para o jogo entre Atlético de Madrid e Alavés. O Saúl Ñíguez, ele segue na Espanha, tá? E em breve deve voltar ao Flamengo para dar prosseguimento ao tratamento do Saúl Ñíguez. Muita gente, pô, Pedrão, por que não fez a cirurgia antes do Saúl? Entende, Pedrão? Porque aí agora ele já estaria quase 100%, porque não sabia se ia fazer a cirurgia ainda. O departamento médico do Flamengo indicou cirurgia. Ele falou, mas tem um conservador. Aí ele foi buscar outras opiniões de outros médicos. Olha, é isso, olha, é aquilo. Aí foi decidida a cirurgia. Então, é isso aí, realmente não tem como o Flamengo, sabe, controlar. Beleza? Vamos avançando aí, minha gente. Vitor Hugo anunciou sua despedida do Flamengo de maneira oficial através das redes sociais. O jogador foi negociado com a equipe do Atlético Mineiro e assinou um contrato por 5 temporadas após investir $2,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. Ele foi um pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli, que trabalhou com o Vitor Hugo naquele ano terrível, né, de 2023. Ainda tem a questão do Luiz Carlos Azevedo, né, o Vitor Hugo trabalhou com ele também, que foi gerente do futebol do Flamengo durante um bom tempo, mas se encaminha aí para a equipe do Atlético Mineiro. Espero que o Flamengo não tome calote, espero que o Flamengo tenha colocado aí as respectivas garantias bancárias para que a gente não possa ter uma surpresa logo ali na frente. A gente realmente sabe como funciona isso. Pablo Lúcio, volante meio-campista do Flamengo, pediu desculpas à nação rubro-negra e culpou a expulsão pelo resultado negativo, minha galera. Em nova entrevista, Pablo Lúcio disse: gostaria de pedir desculpas à nação pelo resultado, acredito que fizemos um bom jogo, claro que a expulsão do Carbone prejudicou o time, mas são coisas que acontecem no jogo, conseguimos lidar com isso, mas tivemos dificuldade na marcação e tomamos 3 gols. Foi principalmente a situação do Carbone, mas também foi o Bruno Pivetti que deixou o lado esquerdo desguarnecido do Flamengo. Demorou mais de 5 minutos para fazer uma substituição. E não tem nem como dizer que, mas a bola não saiu a todo momento, a bola para no Campeonato Carioca. Se ela não sai, o árbitro, o soprador de pi, parece até rede o caminhão, ele apita toda hora. Entende? Então, é principalmente a culpa do Carbone, mas não só a culpa é do Carbone. Entende? Pelo menos eu interpreto dessa maneira, beleza? Cruzeiro banca advogados de Gerson contra processo movido pelo Flamengo. Olha aí, meus amigos, o Pedrinho BH... O Pedro Lourenço, dono do supermercado BH, dono do Cruzeiro, colocou os advogados do Clube Mineiro à disposição do Gerson no processo que o Flamengo move na justiça contra o jogador e também o seu pai, o Marcão. O rubro-negro aciona ambos por descumprimento contratual na época da saída do Flamengo. E aí, pra gente entrar nessa seara, o Flamengo renova o contrato do Gerson, dá lá adianta uma parte do direito de imagem, só que condicionado a, se tiver rescisão de contrato por parte do jogador, esse dinheiro tem que ser devolvido, que é em torno de 40 milhões de reais. Ele vai para a Rússia, ele não pagou o Flamengo, só que como ele estava lá, e aí está em outro país, o país está sancionado, o código, eles estão fora ali da situação comercial internacional, do código SWIFT, algo nesse sentido. Dava para o Flamengo cobrar, evidentemente, mas não dava, por exemplo, para cobrar a FIFA, porque eles estão desvinculados da FIFA nesse momento. Então o Flamengo falou, olha, vamos esperar ele voltar
ou então ir para outro lugar que a FIFA abranja, e aí a gente dá o nosso jeito. Uniu o útil ao agradável, ele foi pro Cruzeiro, tá no Brasil, juridicamente é o Brasil, é mais fácil de se fazer as coisas, e se possivelmente o Flamengo tiver que a justiça decidir bloquear algum bem em função da petição do Flamengo, é mais fácil de fazer, né? E não tem nada a ver com, porque o Flamengo tá com inveja, porque o Jet não tem nada a ver, o Flamengo já cobrava isso e agora vai dar o respectivo prosseguimento, e bom que ajuda também ali na grana pro Flamengo contratar, beleza? Pessoal, temos novas informações sobre a contratação de Lucas Paquetá, a possibilidade que hoje é bem alta, bem grande. Mais uma reunião acontecendo pelo jogador, amanhã mais uma rodada de negociações também, pessoalmente, videoconferência, aquela coisa toda, e surge uma nova informação aí bem útil para o Flamengo, até mesmo no sentido de conseguir pagar mais barato pela contratação do Lucas Paquetá. Isso porque, meus amigos, caso o Flamengo compre o Lucas Paquetá, o Mengão receberá parte do dinheiro de volta. Como assim, Pedrão, vai receber parte do dinheiro de volta? O que acontece é que o Flamengo, por ser clube formador do jogador, tem direito a 4% da transação pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que tem esse gatilho, que dá esse direito aos clubes formadores, né? O Vinícius Júnior, por exemplo, no dia que sair do Real Madrid para um outro time, por uma fortuna, o Flamengo vai receber esse dinheiro. E muita gente tinha dúvida, Pedrão, mas nesse sentido é o Flamengo que está comprando, o Flamengo vai pagar o próprio Flamengo? Como é que funciona isso aí? Pois é, caso o negócio, por exemplo, com o West Ham, que está bem próximo de ser fechado, seja fechado na casa dos 40 milhões de euros, ou seja, 35 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros por bônus por metas, o Flamengo receberia de volta 4% do valor fixo e também 4% das metas, ou seja, 1.400.000 euros do valor fixo, que dá mais ou menos aí hoje 8.700.000 reais, e possíveis 200.000 euros, que dá mais ou menos na cotação atual, de 1.200.000 reais de bônus por metas, que totalizaria, né, no final das contas, 1,6 milhões, 1.600.000 euros, convertendo para o real, dá 9.900 reais. Se a gente for arredondar 10 bilhões de reais, então seria um valor que o Flamengo estaria pagando menos pela contratação do Lucas Paquetá, né? E a tendência hoje é que o negócio se feche, né? O Flamengo com o West Ham já chegaram a um acordo pelos valores, a tendência é que o negócio se feche aí por 35 milhões de euros mais os 5 em relação a bônus, que o West Ham sabe que vai bater. Geralmente o bônus é partida jogada, é título conquistado, coisa que o Flamengo está sempre conquistando. Então, no final das contas, 40 milhões de euros. O problema reside ainda naquela esfera de que o West Ham quer contar com o jogador, mas até mesmo quem pensava dessa maneira no West Ham está mudando de ideia, porque tá vendo que o cara não quer permanecer. Eles venceram o Tottenham fora de casa sem o Paquetá, de repente pode até criar um ambiente ruim ali, né? Naturalmente, então eles já estão cedendo nessa situação de liberar de imediato o Paquetá, e a gente entra com um plantão urgente aqui, caso surja alguma outra informação. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o fim da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.